Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Júlia e esse aqui é o meu canal Jesus e Júlia. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um vídeo. Mas antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito, se inscreva e já deixe o seu like, tá bom? O tema do vídeo dessa semana é o pecado. Quero ler com vocês o versículo-chave desse vídeo, que se encontra lá no livro de 1 João, no capítulo 3 e no versículo 4, que vai nos dizer o seguinte: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Amém? Gente, o vídeo de hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o pecado, o que é o pecado, as suas consequências, tá bom? O que é o pecado? Primeiramente, como já diz aqui no versículo, o pecado é tudo que transgride a lei de Deus, tudo que vai contra a palavra de Deus, tudo que vai contra a Bíblia e contra o caráter de Deus perfeito, tá bom? Não tem muito o que ficar falando exatamente sobre o que é o pecado, mas é basicamente isso, tudo que vai contra o caráter perfeito de Deus, tá bom? Muitas pessoas acham, né, aquelas pessoas que não têm muito conhecimento, acham que o primeiro pecado se deu lá em Adão e Eva, no Jardim do Éden. Na verdade, não. O primeiro pecado se deu, na verdade. Eu quero ler com vocês o primeiro versículo, lá em Isaías, no capítulo 14, e no versículo 12, 13 e 14. Depois eu explico pra vocês. Que vai dizer assim: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Aqui, gente, é o seguinte: o primeiro pecado se deu lá com Satanás, Lúcifer, né? Não importa o nome dele. Mas foi quando o próprio inimigo se rebelou contra Deus lá no céu, né? Lúcifer se rebelou contra Deus lá no céu. E mais um tanto de anjo. E ele falou aqui em seu coração que ele queria ser maior que Deus, ter mais poder que Deus. Então esse foi o primeiro pecado. E Lúcifer foi com um monte de anjos. E o Senhor acabou expulsando ele do céu, né? Falou: não, você não vai ficar aqui não. E acabou tirando o Lúcifer e uma parte de anjos. Gente, não dá pra ficar falando muito, porque são vários versículos à parte na Bíblia. E, tipo, tem alguns livros também que falam sobre isso. Eu não queria muito entrar nesse assunto, porque é um assunto mais delicado. Não queria ficar falando muito sobre isso. Mas, enfim, é só pra resumir pra vocês que o primeiro pecado se deu lá no céu, com o Lúcifer e os seus anjos, quando eles quiseram se rebelar contra Deus e ser maior que Deus, mais poderoso que Deus. Enfim, então não foi lá em Adão e Eva no jardim. Na verdade, esse pecado foi o primeiro pecado da humanidade aqui na Terra. Então, tipo assim, o primeiro pecado não se deu aqui na Terra, mas o primeiro pecado que se deu aqui na Terra foi de Adão e Eva. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre ele, né? Que tá lá em Gênesis 3, foi quando o Senhor falou: não comam do fruto. E foi lá, Adão e Eva comeu do fruto. E aí que foi o relato da queda do homem, né? E os dois vieram a pecar. E esse foi o primeiro pecado, né? Da humanidade, que aconteceu aqui na Terra, quando Adão e Eva pecaram. E eles desobedeceram a Deus. E eles tinham o livre-arbítrio, e eles simplesmente quiseram desobedecer a Deus, foram contra Deus, né? E é claro que tiveram consequências, né? Consequências até o dia de hoje a gente tem desse pecado. Mas antes de falar das consequências pra vocês, eu queria falar pra vocês, né? Como que o homem peca? Júlia, como que o homem peca? O homem tá pecando o tempo todo. E se você falar que não peca, você já tá pecando de falar que não peca, porque você peca, todo mundo peca. E infelizmente a gente peca com as nossas ações, com os nossos pensamentos, no nosso coração, no agir, no pensar, no falar. E tem, tipo, dois tipos de pecado, né? Aquele pecado interior, quando você tem o pensamento mal, e tem aquele pecado que é exterior,
quando você mente, quando você rouba. Entendeu? Esses dois tipos de pecado. Aquele pecado interior, né? O seu pensamento, a cobiça. E aquele pecado exterior que você faz, que você fala, que você peca, que você mente, que você furta. Enfim, esses dois tipos de pecado. Então, assim, gente, a gente tá pecando o tempo todo. E o mais engraçado é que, mesmo sem querer, a gente peca, né? Tem um versículo bem legal lá em Romanos, que eu não me lembro onde fica, que fala: por mais que eu queira fazer o bem, eu não faço. E o mal que eu não quero, esse sim eu acabo cometendo. Então, assim, mesmo a gente não querendo pecar, a gente peca, infelizmente. Porque a partir do momento que o pecado entrou, fomos acometidos por esse pecado. E aí que a gente entra na parte das consequências, né? Porque quando eles pecaram, todo mundo acabou sendo afetado por esse pecado. E a gente já nasce no pecado. A nossa natureza é pecaminosa. Ah, Júlia, mas um bebê que nasce na barriga da mãe, ele já nasce no pecado? Sim, ele já nasce no pecado. Todo mundo possui essa natureza pecaminosa. E quem falar que não tem pecado, já tá pecando. Porque todo mundo já nasceu com essa natureza pecaminosa. E essa é uma das consequências do pecado, do segundo pecado, né, vamos assim dizer, do pecado de Adão e Eva. Essa é uma das consequências, que todo mundo foi atingido, toda a humanidade. Ah, mas aconteceu sei lá quantos mil anos atrás. Mas você e eu somos acometidos por esse pecado, né? Uma das consequências é essa, que todo mundo foi afetado, e a gente já nasce nessa natureza pecaminosa. E uma outra consequência que eu queria falar pra vocês, tem várias, né, consequências, mas uma outra que é bem interessante também, é que lá em Romanos vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. Então, assim, quando pecaram, a gente acabou tendo essa consequência da morte. Porque assim, gente, eu acredito que antes Deus fez a gente perfeito e tal. E ele não fez a gente com a intenção, tipo, de que um dia a gente fosse ter que morrer. Porque se tudo era perfeito, antes era tudo perfeito, então Deus não fez a gente com a intenção, tipo, todo mundo morrer um dia. Mas depois do pecado que entrou a morte no mundo, né? O salário do pecado é a morte. Então a gente tem 3 tipos de morte, né? Depois desse pecado. A consequência, que a primeira é a morte física, né? Todo mundo morre e a gente morre, a gente é enterrado. E essa é a primeira morte, da morte física, que a gente tem um limite, uma hora a nossa bateria acaba e a gente não vive eternamente, infelizmente, né? Até as pessoas mais antigas, né, que viveram 900 anos, um dia morreram. Então, assim, todo mundo morreu e ninguém vive para sempre. Aí a gente também tem a morte espiritual e a morte eterna, né? Quando a gente ou vai pro céu ou vai pro inferno. Então, a morte eterna seria a morte se a gente for pro inferno. Da nossa alma, da nossa separação de Deus, não viverá a eternidade com o Senhor. Então, tem esses 3 tipos de mortes. E essa é uma das consequências também do pecado. E o único remédio do pecado nada mais é do que a morte de Cristo na cruz. Se não fosse o Senhor, se não fosse Jesus Cristo, e é através da sua obra redentora, né, que foi ter morrido por nós naquela cruz. E não era para ter sido o Senhor que era para estar naquela cruz, mas sim cada um de nós. E através da sua obra redentora, através do que ele fez por nós, de estar ali no nosso lugar, ele nos deu a salvação, ele providenciou para nós a salvação do homem do pecado, e ele nos livrou de toda a culpa do pecado. O Senhor, ele nos limpou, ele nos lavou com o seu sangue. Nós só temos que agradecer ao Senhor pela essa oportunidade que ele nos deu. Se não fosse o Senhor, nós teríamos uma morte eterna. Nós morreríamos no pecado, nós não teríamos uma esperança, nem não teríamos uma salvação. Mas depois da morte de Jesus naquela cruz, ele nos deu a salvação. Ele nos deu a vida eterna, e hoje nós podemos lutar aqui nessa terra para irmos morar com o Senhor toda a eternidade. Então, gente, o pecado é muito difícil, porque a gente está lutando todos os dias contra ele, e através somente do Senhor, através de Jesus e através do Espírito Santo, a cada dia que nós possamos lutar contra o pecado todos os dias e vencê-lo, que a gente possa matar a nossa carne, né, que a gente possa estar com o nosso espírito forte. E é muito difícil, gente, é muito difícil para cada um de nós.
o tempo todo estar lutando contra o pecado, mas somente com Jesus, que nós possamos depositar a nossa força em Deus, porque nós não temos força para lutar contra o pecado. Somente Deus, somente Jesus pode nos ajudar a cada dia a vencer o pecado, né? Que nós possamos nos revestir das armaduras do Senhor com a palavra, com a oração, com o jejum. E eu só queria falar um pouquinho com vocês sobre o pecado e sobre o que Jesus fez por nós. Nós temos que ser muito gratos por o que Ele fez por nós, e hoje nós temos a salvação que Ele nos deu, tá bom? Posso fazer uma oração por você? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigada, Pai, por mais este vídeo e pela vida dessa pessoa que está me assistindo. Jesus, hoje falamos um pouquinho, Pai, sobre o pecado. Jesus, não é fácil, pois a cada dia, Pai, todos os dias estamos lutando contra o pecado. Somente, Pai, através de Ti, somente através, Pai, do Seu Filho Jesus, que nós temos, Pai, a salvação. Jesus, muito obrigada pela oportunidade. Nos ajuda a cada dia mais a lutar contra o pecado, que nós possamos vencer o pecado, Pai, através, Pai, das armaduras que o Senhor nos deixou, através da Tua palavra, através do jejum, através da oração, Pai. Seja conosco, Pai. Nos livra do mal, Pai. Nos livra do pecado, Pai, cada dia mais. E que nós possamos nos santificar a cada dia mais na Tua presença, Pai. Para um dia irmos morar com o Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Espero que Deus tenha falado do seu coração. Deixa seu like, se inscreva e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Um beijo.